frente e você não está mais no mesmo lugar. Orientações sobre o vídeo. Fala turma, esse vídeo faz parte de uma série sobre o paradigma imperativo de programação. Mais especificamente, vamos praticar a implementação da estrutura de repetição for, conhecida em português como para, usando a linguagem de programação Scratch. A gente já tem outros vídeos, utilizando a estrutura de repetição for, utilizando ferramentas como, por exemplo, o Playground.io online ou o aplicativo JavaScript Editor do Android, tá certo? Agora a gente vai, na verdade, utilizar uma linguagem de programação diferente da do JavaScript, que é a linguagem em blocos, da programação Scratch, tá certo? É bom lembrar que o paradigma imperativo é um estilo de programação onde o foco está em descrever passo a passo as instruções que o computador deve seguir para realizar uma determinada tarefa. Para essa prática, será necessário um computador desktop com acesso à internet, acessando a plataforma Scratch através do navegador. Bom, a gente está aqui com a tela aberta, no navegador. Estou usando aqui especificamente o Chrome. E a primeira coisa é acessar um navegador de sua preferência no computador, com acesso à internet, para que a gente possa fazer a pesquisa, sobre o Scratch e entrar na plataforma online do Scratch, tá certo? Então, usando o navegador, eu acessei aqui o Google, tá certo? Para pesquisar, sobre o Scratch. Veja que eu digitei aqui o Scratch já na minha pesquisa, tá certo? Vou dar um Enter aqui. O Scratch, como é bem conhecido, ele já aparece aqui como a primeira opção a ser acessada, E veja que o próprio Google já coloca: o Scratch é uma linguagem de programação criada em 2007 pelo Media Lab do MIT, tá certo? Então a gente vai entrar nessa plataforma aqui, scratch.mit.edu, certo? Veja que o Scratch ele já tem uma série de opções, de projetos em destaque, estúdios em destaque, e a gente pode também criar, códigos, usando essa linguagem a partir da opção criar, tá certo? Aqui em cima, no menu. Então vamos clicar aqui. Veja que o Scratch ele tem esse lado lúdico, Ele tenta ensinar a programação através de blocos, como esses blocos que tem aqui, que a gente vai explicar mais à frente, e também nesse processo de criatividade lúdico, podendo criar jogos ou animações, tá certo? Nesse primeiro momento a gente vai fechar essa tela aqui, tá certo? E vai manter aqui, essa tela do Scratch. Então é aqui que a gente vai praticar a estrutura de repetição for, resolvendo aquelas questões que a gente já resolveu em outros vídeos, só que agora usando a linguagem de programação Scratch. E a gente vai fazer, uma comparação dos códigos que a gente fez em JavaScript, para cá, para o Scratch, para a gente poder fixar mais ainda esse conceito, tá certo? É possível, alterar algumas configurações aqui do Scratch. Então posso vir aqui em Settings e alterar a linguagem, vamos alterar a linguagem aqui para o português brasileiro. Quando a gente fizer isso, todos os blocos, e as abas são traduzidas para o português brasileiro, tá certo? A gente tem opções de salvar, baixar para o meu computador o código Scratch que foi feito, ou carregar algum código Scratch que a gente já viu, que já baixou de algum outro local, ou que a gente mesmo já fez, tá certo? Introdução à plataforma Scratch. Bom, pessoal, a gente está aqui com o Scratch aberto, No momento passado a gente mostrou como acessar essa plataforma online, e o Scratch ela é uma plataforma de programação visual desenvolvida pelo MIT para facilitar o aprendizado de programação, e especialmente para crianças e pessoas iniciantes no mundo da programação, tá certo? Então, através de uma interface simples e intuitiva, os usuários que querem aprender programação podem criar histórias interativas, jogos e animações, arrastando blocos de comandos que se encaixam como peças de quebra-cabeça, sem a necessidade de escrever o código. Então, vejam, nos vídeos passados a gente fez algumas questões de estrutura de repetição for, usando a linguagem de programação JavaScript. E como a gente está falando do paradigma imperativo, a gente sabe que para resolver alguma coisa, fazer alguma coisa
alguma execução de código, a gente precisa criar comandos, né, usando a linguagem de programação que foi escolhida até resolver aquele problema. No caso, a gente viu alguns problemas que são resolvidos com o uso da estrutura de repetição for. Tá certo? Nesse caso aqui, a linguagem Scratch ela é mais baseada na questão visual, né? Principalmente pelo aquilo que eu falei, né? Que ela tem esse lado lúdico, esse lado de busca da criatividade, né? Então, a gente tem blocos aqui de movimentos, de aparência, de som, de eventos, né? De controle, né? E aí a gente faz uma analogia com as estruturas de controle de fluxo do paradigma imperativo. No caso, a gente tem um repeat aqui que vai ser equivalente ao for, a gente vai explicar mais na frente, tá certo? A gente tem estruturas aqui de sensores, os operadores, né, por exemplo, de somar, diminuir, operadores de comparação, né, de maior que, menor que, se é igual, tá certo? A gente também tem blocos que validam e criam variáveis, tá certo? E atribuem valores a variáveis, e a gente pode criar nossos próprios blocos, tá certo? Então o Scratch ele vem com essa proposta, né, de fazer o uso dos blocos e através de uma montagem e ligação entre os blocos a gente escrever código, né, diferente do que a gente vê no JavaScript, tá certo? Os princípios do Scratch são orientados para estimular o aprendizado criativo e a colaboração em plataforma acessível. Veja que a gente vai estar resolvendo as mesmas questões tanto no JavaScript como usando o Scratch. Então vocês percebam que o mesmo problema, né, o mesmo problema colocado pode ser resolvido com diversas linguagens de programação diferentes. Aqui a ideia é usar Scratch aqui para a gente trabalhar esse aprendizado criativo, fixar mais ainda esse conceito de estruturas de repetição, né, a partir do uso dessa plataforma, tá certo? Os princípios do Scratch refletem a filosofia de que a programação pode ser uma ferramenta poderosa para expressar a criatividade e o desenvolvimento de habilidades importantes para o nosso mundo atual. Vantagens e desvantagens de usar a plataforma Scratch. Bom, pessoal, antes de a gente ir realmente para codificação, né, e uso dos blocos de Scratch para resolver problemas, né, a gente vai falar um pouco das suas vantagens e desvantagens, assim como a gente fez nas plataformas e aplicativos que a gente testou em outros vídeos, tá certo? Então, algumas das vantagens são: primeiro, facilidade de uso, né? Por quê? Porque a gente tem uma interface visual intuitiva baseada em blocos, como a gente já viu. Os blocos são separados em categorias. Essas categorias, elas estão análogas e são compatíveis com os conceitos e estrutura do paradigma imperativo, tá certo? O Scratch permite que iniciantes, especialmente crianças, aprendam a programar sem precisar lidar com a complexidade de linguagens baseadas em texto, como o JavaScript, que a gente já viu, tá certo? Outra vantagem é o desenvolvimento do pensamento lógico. A ideia aqui é trabalhar a lógica condicional, né? Estrutura de condição, os loops, que são as estruturas de repetição, variáveis, definição e atribuição dessas variáveis, né? E aí nesse processo os usuários desenvolvem habilidades de pensamento lógico e resolução de problemas através de computação, né? Fundamentais para que a gente evolua na programação. Outra vantagem é a criatividade e expressão pessoal. O Scratch ele oferece um ambiente aberto, onde os usuários podem criar histórias, jogos, animações e outros projetos interativos, estimulando a criatividade e a expressão individual. Percebam, né, que nas primeiras partes dos vídeos, a gente acessou a plataforma Scratch sem criar nenhuma conta, né, apenas basicamente acessando o nosso computador, usando um navegador com internet, tá certo? Outra vantagem é o aprendizado lúdico, né? A plataforma torna o aprendizado mais divertido, permitindo que os usuários aprendam conceitos de programação através da experimentação e da criação de seus próprios projetos, o que torna a experiência mais envolvente. Aqui, nesse caso, a gente vai usar o Scratch para resolver questões que a gente já resolveu em JavaScript, e a gente até vai fazer uma comparação entre uma e outra, tá certo? Outra vantagem é a colaboração em comunidade. O Scratch ele conta com uma grande comunidade global, onde os usuários podem compartilhar seus projetos, colaborar com outros e receber feedback e se inspirar em criações de terceiros. Vejam que no primeiro momento, quando a gente acessou a plataforma Scratch, a página inicial mostra uma série de projetos já criados e compartilhados, tá certo? Outra vantagem é a aplicação multidisciplinar. O Scratch pode ser usado para ensinar não apenas a programação, que é o caso aqui especificamente, mas também conceitos de outras disciplinas, como matemática, arte, ciências, ao criar projetos que integram esses conhecimentos de forma criativa.
Outra vantagem é a acessibilidade e inclusão. Por ser gratuito e baseado na web, o Scratch é acessível a qualquer pessoa com uma conexão à internet, independente da sua condição socioeconômica ou nível de conhecimento prévio. E a última vantagem é o desenvolvimento de habilidades para o século XXI. O Scratch ajuda a desenvolver habilidades importantes para o futuro, como a criatividade, colaboração, comunicação, persistência e pensamento crítico, que são habilidades sociais que a gente chama de software skills muito importantes hoje para o mundo atual. Porém, como todo plataforma, aplicativo ou qualquer coisa que é desenvolvida no mundo tecnológico, existem vantagens e desvantagens. Algumas desvantagens são limitações de complexidade. O Scratch é ideal para projetos simples e intermediários, mas não é adequado para a criação de programas mais complexos. À medida que o usuário avança em habilidades de programação, eles podem achar o Scratch limitado em termos de funcionalidade e personalização. Falta de sintaxe tradicional. Embora a interface dos blocos do Scratch seja excelente para iniciantes, ela não ensina os usuários a trabalhar com a sintaxe da linguagem de programações baseada em texto, como por exemplo o JavaScript que a gente já viu, tá certo? Isso pode deixar uma lacuna quando o usuário decide migrar para uma linguagem mais avançada. É por isso que a gente também já fez os vídeos e resolveu questões usando o próprio JavaScript, tá certo? E agora a gente vai fazer a comparação, com o Scratch para a gente ver, a diferença entre essas duas estratégias. Bom, a interface simplificada é uma vantagem, mas também é uma desvantagem, tá certo? Porque a interface é projetada para ser visual e simples, o que pode ser uma desvantagem para aqueles que desejam aprender programação mais tradicional e aprofundada. A transição para um ambiente de codificação mais avançado pode ser desafiador quando você sai do Scratch para um ambiente, por exemplo, usando o Visual Studio Code ou outras ferramentas mais complexas. Uma outra desvantagem é o uso limitado em aplicações profissionais. Tá certo? O Scratch ele é uma plataforma mais voltada para o processo educacional, para o ensino e aprendizagem, o que significa que não é usado em ambientes profissionais para resolver problemas, digamos assim, reais e mais complexos. Outra desvantagem é o foco em crianças e jovens. O Scratch é fortemente orientado para o público infantil e juvenil, que pode desanimar adultos ou usuários mais avançados que buscam uma ferramenta de aprendizado mais madura. Outra desvantagem é o desempenho limitado. Como o Scratch ele é executado no navegador, ele utiliza uma linguagem baseada em blocos, ele pode ter desempenho não ideal para tarefas intensivas como simulações complexas ou processamento de grandes quantidades de dados, tá certo? Essas desvantagens fazem do Scratch uma ferramenta ideal para introdução à programação, mas com limitações para o desenvolvimento de habilidades mais avançadas. É óbvio, então, que a gente vai estar usando aqui o Scratch para fixar conteúdos do paradigma imperativo, tá certo? Fazendo comparação com a linguagem de programação textual como o JavaScript, comparando as duas soluções, tá certo? Mas sempre sabendo que, para coisas mais avançadas e complexas, a gente acaba tendo que ir para outros tipos de linguagem e outros tipos de ferramenta. Estrutura de repetição for usando a linguagem de programação Scratch. Bom, pessoal, para a gente mostrar como exemplo, inicialmente, essa estrutura de repetição no Scratch, a gente vai usar aquele mesmo código que a gente fez para imprimir os números de 1 até 5, tá certo? Aqui na minha tela, do lado esquerdo, eu tenho o browser aberto, eu só botei uma tela do lado da outra, eu tenho o Scratch aberto, assim como a gente já viu nesse vídeo, a abertura do Scratch usando o navegador, indo na opção criar e entrando na primeira parte de edição, tá certo? Na plataforma. E aqui do lado direito, eu tenho o mesmo navegador Chrome, só que aberto na plataforma playcode.io, tá certo? Que é uma plataforma online para a gente fazer código JavaScript, tá certo? Aqui nesse código JavaScript, a gente tem uma estrutura for, uma estrutura de repetição que faz a impressão dos números de 1 até 5. Então a gente tem o for, que é o comando para a estrutura de repetição, e a gente tem aqui essa primeira parte aqui, onde eu estou selecionando a definição da variável de controle. A gente pode usar aqui um let ou um var para definir a variável. Aqui a gente inicializa com i. Nessa segunda parte aqui, onde eu estou selecionando, a gente tem o controle de parada, e de repetição dessa estrutura. Então, quando o i for menor ou igual a 5, ele vai parar, de repetir. E aqui o incremento, tá certo? E aqui a gente inicia o bloco, com essas chaves, e aqui na linha 3 a gente fecha. E dentro da estrutura que vai ser repetida, a gente faz a impressão
dos números de 1 até 5. Eu vou executar esse código aqui para vocês verem na plataforma, e a gente tem o valor de i é 1, primeira vez incrementa, valor de i é 2, segunda vez incrementa para 3, até chegar em 5, né? Quando essa condição é atendida, o estrutura de repetição, o famoso loop, é encerrado, tá certo? Eu posso botar aqui de 1 até 3 também, para vocês verem, né? E a gente tem as estruturas de repetição funcionando. Aqui a gente está usando a estrutura de repetição for, utilizando a linguagem de programação JavaScript, tá certo? E agora a gente vai vir aqui no Scratch do lado esquerdo, replicar essa estrutura de repetição, tá certo? Só que agora usando esses conceitos de blocos, né, uma coisa mais visual. Mas é claro, né, que a ideia, né, por trás de fazer repetições de código, né, executar comandos, ler números, criar variáveis, né, todos os conceitos e estruturas do paradigma imperativo estão presentes nas duas linguagens. Eu vou manter o código JavaScript aqui só para a gente poder comparar, tá certo? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, para a gente começar da forma mais simples possível, veja que a gente, quando abriu aqui o editor, né, nesse link aqui, a gente tem esse símbolozinho do Scratch aqui. Inicialmente a gente só vai ocultar ele aqui, ó, nesse símbolo onde tem um olho, a gente vai clicar para ocultar ele inicialmente, mas depois a gente vai usar, né, até porque a ideia do Scratch é também ter esse processo mais lúdico, né? E aí a gente vai aqui nas categorias de blocos começar, né, selecionando um bloco específico na opção de eventos aqui. Então em eventos a gente vai selecionar esse bloco aqui. Quando a bandeirinha for clicada, faça alguma coisa, tá certo? Veja que em vez de a gente estar fazendo comandos textuais, eu vou estar usando blocos pré-definidos do Scratch, e eu posso puxar, eu estou clicando aqui com o mouse, aí pessoal, eu clico com o mouse e arrasto para cá e crio minha primeira etapa. Veja, aqui eu posso fazer uma analogia com esse código, né, da seguinte forma: quando eu clicar na bandeirinha, inicia alguma sequência de comandos. Aqui eu posso estar fazendo analogia com esse botão de execução no momento que eu clico aqui e o código é executado aqui do meu for, tá certo? Então a gente pode estar fazendo analogia, né, com esses dois comandos, né? Bom, dando sequência, a gente vai agora na opção de variáveis para definir variáveis. Então a gente vai criar uma variável, né? E a gente vai criar uma variável num. Veja que quando eu criei a variável num, ele já me colocou ela aqui, e ela está marcada aqui, né? Quando ela está marcada, ela aparece aqui. Isso aqui é interessante para que a gente acompanhe as atribuições e os valores da variável ao longo do código, tá certo? Então a gente vai deixar assim. Depois a gente vai, né, a gente deixa ela marcada aqui, a gente vai selecionar o bloco, ainda nessa opção de variável, que é mude minha variável, tá certo, para um determinado valor. E veja o que é que eu posso fazer, ó. Veja que como ele é um bloco, eu posso, né, colocar ele, né, colado no meu primeiro bloco, tá certo? Então vejam que eu puxei aqui, ó, e ele meio que já se conecta, tá certo? Então quando eu clicar na bandeirinha, mude minha variável. Eu já defini a variável num para o valor 0. Então eu estou inicializando a minha variável com o valor 0, tá certo? Para a gente começar. Ah, professor, por que você não fez isso aqui no JavaScript? Bom, aqui no JavaScript é porque a gente está só imprimindo o console.log direto da variável de controle i, né? E aí veja como o Scratch é diferente do JavaScript, né? Apesar deles estarem executando no final a mesma essência, a gente aqui não precisou criar uma variável num para poder, né, atribuir. A gente usa essa variável i dentro da própria estrutura do for para poder fazer o console.log e imprimir esse código aqui, tá certo? No caso aqui eu vou criar essa variável para poder fazer com que essa impressão seja, né, também feita aqui, né? É óbvio, a impressão no formato do Scratch, né? Porque o Scratch não tem o console.log, por exemplo. Bom, dando continuidade, a gente vai aqui agora para a opção de controle e a gente vai usar agora uma estrutura, um bloco do Scratch que represente esse for. Veja que o for aqui em JavaScript, ele indica que vai começar de 1 e terminar em 4, né? Ou em 5, como é o nosso exercício original, tá certo? E aí eu vou usar, ó, o bloco repita, certo? Eu vou pegar o bloco repita e puxar para cá, ó, e conectar ele aqui. Veja que aqui ele já vem como padrão 10, mas é só dar 2 cliques aqui dentro
e alterar para 5 vezes, tá certo? Então a gente selecionou o bloco repita, colocou aqui, veja que essa sequência de blocos ela está intimamente ligada ao que a gente chama no paradigma estrutural, ou no paradigma imperativo, de código estruturado e código sequencial. Eu estou sequenciando o meu código. Quando eu clicar na bandeirinha, mude minha variável num para 0 e depois comece a fazer uma estrutura de repetição repetindo 5 vezes, tá certo? Mesma coisa aqui, só que aqui a gente faz no formato textual baseado na linguagem de programação JavaScript, certo? Voltamos agora para a opção de variável e selecionamos novamente mude minha variável, só que agora a gente vai colocar ele aqui dentro do bloco de repetição. Então vamos fazer uma analogia aqui com JavaScript. Ó. Esse bloco aqui repita, é esse for aqui, tá certo? Repita até 5. Aqui é a forma de se fazer em JavaScript, aqui é a forma de se fazer em Scratch. O bloco, né, dentro do bloco repita, eu coloquei para mudar minha variável num, tá certo? Para um determinado valor, tá certo aqui. Nesse caso aqui, a gente pode colocar a própria variável num sendo incrementada, tá certo? A gente vai mostrar já já como é que a gente pode fazer isso, né? Isso aqui, dentro desse bloco repita, é a mesma coisa de estar dentro desse bloco que inicia aqui na linha 1 com essas chaves e termina nessa linha 3. Então vejam que no JavaScript, esse bloco, o que está sendo executado, que vai ser repetido nesse bloco, é definido, né, é limitado por essas chaves, e aqui é limitado visualmente por um bloco, né, por isso que a linguagem Scratch ela é um pouco mais visual, tá certo? Então a gente selecionou aqui o repita, que é uma estrutura de controle de repetição, selecionou mudar minha variável, agora a gente vai em operadores, tá certo? E a gente vai selecionar o operador de soma, que é esse operador aqui, ó, tá certo? Eu vou pegar esse operador aqui e veja que esse operador eu posso colocar aqui, ó, nesse elementozinho aqui. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, viu, pessoal? O que é que eu estou fazendo aqui nesse momento? Né? Nesse momento, eu estou fazendo o seguinte, ó, quando clicar na bandeirinha, a sequência é mude a minha variável num para 0, para inicializar, e repita 5 vezes o código que está dentro aqui. Mesma coisa aqui, ó, né? No caso eu não criei a variável, mas eu estou usando a variável i, né? Repita isso de 1 até 5, incrementando de 1 em 1 e execute isso aqui. No caso eu quero mudar o valor da minha variável num para ela mesmo. Olha, vou puxar aqui o num, na verdade vou botar um num aqui fora, puxar o bloco todo, mais 1. Certo? Veja que o Scratch é só uma forma diferente, né? Porque ele é visual, usando blocos, de fazer um código sequencial usando os operadores, usando os controles de fluxo condicional ou de repetição, né? Assim como também a gente faz no JavaScript. No caso aqui, a incrementação, né, da variável num é basicamente esse código aqui que a gente faz no JavaScript, que é o i++, ou outra forma de se fazer isso aqui é o i igual a i mais 1. Perceba que é o que a gente está fazendo aqui, ó. Mude num, que no caso é o i, para num, né, que é o i mais 1, tá certo? Isso aqui a gente, para facilitar, a gente poderia ter trocado essa variável aqui para i, tá certo? Então, ó, um exemplo aqui, a gente pode, né, criar uma nova variável chamada i. Em vez de usar num, eu vou usar o i aqui, ó. Então, altero aqui, ó, para i, né? Eu puxo esses carinhos aqui para fora e arrasto o i para cá, certo? E aqui a gente está um pouco mais parecido com o nosso código aqui JavaScript, com os mesmos nomes. Mude i para 0, aqui a gente inicializa aqui com 1, mas a gente poderia ter feito aqui fora o i igual a 0, por exemplo, né? Aqui fora antes do for. A gente tem aqui a estrutura de repetição que repete 5 vezes, aqui também, né? Vai de 1 até 5. E aqui dentro mude o i, né, pegando ele mesmo mais 1, né? Aí a gente usou esse bloco verdezinho aqui, ó, que é um operador de soma, que é o que a gente está fazendo aqui também, ó. Então aqui no código JavaScript está funcionando normalmente, de 1 até 5, e aqui também a gente está vendo, beleza? Então a gente selecionou o bloco repita, alterou o valor para repetir 5 vezes, né, colocou um bloco para mudar a minha variável, usou um operador de soma, que é esse bloco, né, meio arredondado aqui, fez a incrementação da variável i para 1 e usou um operador no bloco anterior, né, para mudar a variável. Então, tudo que tiver
dentro desse bloco repita vai se repetir aqui 5 vezes, né? Ou seja, esse valor i que começa em 0 vai se repetir 5 vezes, vai somando a cada repetição, tá certo? Na opção de controle, novamente, selecione agora o bloco de esperar, tá certo? A gente vai fazer a espera, né, desse cara aqui, ó. A cada mudança espere 1 segundo. Por que a gente vai fazer isso? Pessoal, só para a gente poder ver esses valores aqui sendo alterados, tá certo? Então, basicamente, esse código aqui do Scratch é o mesmo código que a gente está vendo aqui no JavaScript. Então, vamos lá, no JavaScript, variável de controle i recebe 1, vai de 1 até i ser menor ou igual a 5, incremente o i em mais 1, imprima, né, a quantidade de repetições. Então, executando aqui, entendi 1 até 5. E aqui, mesma coisa, só que agora eu vou clicar aqui, né? Clicar no i e veja que aqui a gente vai estar alterando a cada segundo esse valor, tá certo? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, estrutura de repetição termina, o código foi finalizado. Vejam que a gente selecionou aqui nas variáveis o i, né, para ele poder ficar aparecendo aqui, né? E aí a gente, quando inicia o código, o i, ele vai para 0 novamente, e aí repete 5 vezes, né? E aqui essa espera eu posso, né, alterar, viu, pessoal? Posso botar aqui, por exemplo, 2. Essa espera, diferente aqui do JavaScript, eu precisei fazer, senão a gente ia passar muito rápido. Eu vou tirar esse código de espera aqui para vocês verem, né? Vou tirar ele aqui, botar ele aqui fora. E quando eu executar, ele já vai direto para o 5. Olha. Por quê? Porque essa estrutura de repetição ela é muito rápida, tá certo? Ela executa muito rapidamente, né? Se eu botar aqui 10 vezes, olha, já vai para o número 10, mas aqui foi alterado 10 vezes. Já aqui no JavaScript, como a gente está usando o console.log, a cada passagem ele imprime. Para a gente fazer a mesma coisa aqui, né, eu usei o espera, né, que é uma estrutura aqui de controle, né, para esperar 1 segundo, ou seja, depois que mudar, espere 1 segundo, só para a gente poder ver essa alteração acontecendo. 1, 2, 3. Então veja o que é que eu fiz aqui. Basicamente agora eu fiz um contador que conta, né, de 1 até 5, né, ou por exemplo aqui é botar 7 repetições de 1 até 7. E essa estrutura aqui do Scratch é a mesma estrutura de for aqui que a gente fez, beleza? Vejam que a gente está comparando as duas. Por quê? Porque o Scratch ele é muito bom para esse processo inicial, tá certo? De aprendizado, de fixação, mas ele tem limitações de complexidade. Depois a gente vai precisar de linguagens de programação textuais como JavaScript, e aqui é a forma de fazer esse mesmo for de forma textual no JavaScript. Em algumas outras linguagens pode ser que seja diferente, tá certo? Em Python ou em outras linguagens, beleza? Para melhorar ainda mais essa estrutura de repetição for com Scratch, a gente vai pegar os princípios do Scratch, que um dos princípios do Scratch é o aprendizado lúdico e criativo, né? E em vez de só fazer, né, por exemplo, essa repetição, aparecer os valores aqui na variável i que vai, né, sendo alterada a cada repetição, a gente vai usar realmente esses princípios do processo criativo e lúdico, tá certo? Então, eu posso, por exemplo, vir aqui na aba de aparências, tá certo? E selecionar um bloco aqui que diga, né, um olá, por exemplo, né, diga por tantos segundos. A gente pode fazer aqui, ó. Nesse caso a gente vai poder tirar esse elemento aqui do espere, né? A gente pode clicar no bloco aqui, ó, do espere e remover esse bloco do espere, né? Ele vai ficar assim, basicamente, ó. O mude e depois o diga. Aí esse olá, ele vai dizer, na verdade, assim, ó, número 2 pontos por 1 segundo, tá certo? Tá certo? E o que é esse diga, professor, da aparência? Isso aqui não vai ter correlação com o JavaScript, já porque isso aqui é uma coisa já visual, já é uma coisa a mais do Scratch, que é esse processo lúdico. A ideia é que a gente faça com que o ator, né, os elementos visuais do Scratch, né, interajam com o código para ele ficar um pouco mais legal de ser feito, tá certo? Então eu vou clicar aqui no ator, que é o elementozinho do símbolo do Scratch, tá certo? E aí eu vou poder, né, ao momento em que executo, ele vai mudar a minha variável i para 0 inicialmente, vai repetir 5 vezes, e tudo que tiver dentro desse bloco vai repetir 5 vezes. Primeira coisa, pegar o i
o valor do i incrementar com 1 e eu vou pedir para que ele diga, né, tal coisa por tantos segundos, tá certo? Então vamos lá, na verdade aqui eu não vou mandar ele dizer o número não, eu vou mandar ele dizer justamente o valor i. Então eu vou vir aqui em variável, puxo ela aqui para cá. Então eu estou falando, diga o i por tantos segundos e faça novamente o código. Vamos lá ver como é que funciona. Então aqui a gente está usando agora o processo lúdico, né, para, né, entender como isso pode estar funcionando. Outra coisa que a gente pode fazer, além dele fazer visualmente dizer os valores, a gente pode usar aqui na aparência a opção, né, de mover o ator, tá certo? No caso aqui de movimento, certo? Então a gente pode botar aqui, mova, né? Vou botar aqui 2 passos a cada vez que for feito. Então veja o que é que eu estou fazendo. Quando eu clicar na bandeira, mude meu variável i para 0, repita tudo que tiver dentro desse bloco 5 vezes. Fazendo analogia com JavaScript, o bloco é tudo que está dentro das chaves, tá certo? No caso aqui, ele repete 5 vezes o console.log, como a gente está vendo aqui embaixo, aqui na direita, tá certo? E aqui ele vai repetir, primeiro, mudar a variável i, fazendo uma operação de soma, incrementando, como esse cara aqui que a gente está selecionando. Depois, fazendo o nosso bonequinho dizer o i por 1 segundo, para que a gente possa ver na tela, né? Se a gente não botasse o tempo, a gente ia ser muito rápido, a gente não ia conseguir. E mover esse bonequinho 2 passos a cada vez que ele executa isso. Então, vamos executar aqui agora, novamente. Veja que de bem pouquinho ele se mexe, né? Mas é porque a gente só botou 2 passos. Vou botar 5 passos aqui para ver. Veja que ele se mexe um pouco mais, né? E a gente pode estar trabalhando já esse elemento mais lúdico e criativo do Scratch. Resolvendo o exercício, entrar com 10 números e imprimir a metade de cada número. Bom, pessoal, a gente está aqui com o Scratch aberto, né? A plataforma Scratch aberta do lado esquerdo, né? Como vocês podem ver. E aqui do lado direito eu estou aberto também no navegador a plataforma Playcode.io, que é online, as duas, tá certo? Aqui do lado do Playcode.io a gente está vendo o JavaScript já resolvido dessa questão, que é entrar com 10 números e imprimir a metade de cada número, tá certo? E aqui o Scratch, onde a gente vai fazer o código em Scratch desse código aqui. Então vamos primeiro executar o código em JavaScript. Aqui na verdade eu vou só diminuir o número para 5 para a gente poder verificar, né? De i for menor, né, igual a 5, por exemplo, aqui. Então a gente vai ter 5 repetições e fazer a metade desses 5 números. Então vou executar aqui o play, aí a gente vai digitar no prompt aqui em cima, olha, o 2 primeiro, depois o 5, depois o 6 e novamente o 2, a gente pode digitar, e o 1. E aí veja que aqui a gente imprimiu, né? A metade de 2, que foi o primeiro número que a gente deu, é 1, a metade de 5, que foi o segundo número, 2,5, e a gente viu que esse for, né, ele inicializa com 1 e faz o controle até i ser menor, igual a 5, e faz um incremento de 1, né, nessa variável i. Lê o número e faz a divisão por 2, tá certo? Esse código a gente vai tentar replicar aqui no Scratch usando os blocos e as estruturas pré-definidas no Scratch. Primeiro, a gente já está aqui no editor do Scratch, né, no modo limpo, né, vazio, né, sem nada, e a gente vai ter que escolher um ator aqui só para a gente poder, né, trabalhar também a parte lúdica e a parte criativa, né, do elemento. Então vou aqui colocar, por exemplo, a gente tem vários elementos aqui, né, então não teria problema de fazer uma escolha. Vou botar aqui um caranguejozinho, esse vai ser o nosso ator, beleza? Inicialmente eu vou esconder ele, só vou deixar ele aqui porque a gente precisa dele para ter algum acesso a alguns blocos que só funcionam com ator, mas eu vou deixar ele escondido inicialmente, tá certo? E aí, para a gente dar início, né, à nossa aplicação, a gente vai nas opções de eventos e escolher, olha, quando a bandeirinha verde for clicada. Eu vou aumentar um pouquinho mais aqui esse código, só para você ver o bloco, né, sendo feito, beleza? Ao final eu vou expandir minha tela toda, né, e esconder a parte do JavaScript, só para você ver a tela toda do Scratch expandida. Depois a gente vai na opção de eventos,
né? E faz a bandeira verde, como a gente já fez aqui. E agora a gente vai em variável e a gente vai clicar e criar uma variável num. Veja que aqui no nosso código, a primeira coisa que a gente faz na linha 3 do JavaScript é criar a variável num. Então vamos aqui nas opções de variáveis, criar uma variável, chamar ela de num, dar um OK, certo? Deixa ela marcadinha, pessoal, aqui para a gente poder acompanhar ela sendo alterada ao longo do processo de execução do código, tá certo? Depois a gente vai selecionar esse bloco aqui, que é mudar minha variável, tá certo? E aqui a gente vai botar ela mudando minha variável, no caso aí num. Lembre de selecionar a variável que vocês criaram para 0, tá certo? Aqui seria a mesma coisa de fazer isso, var num é igual a 0, tá certo? Esse código aqui, definindo uma variável num, inicializando ela com 0 na linha 3, é a mesma coisa disso que a gente está fazendo aqui. Quando eu iniciar meu código, primeiro passo depois é mude num para o valor 0, tá certo? São equivalentes, só que em linguagens diferentes, beleza? Depois de feito isso, a gente vai na opção controle, né? Porque a gente quer fazer uma estrutura de controle e a gente tem que fazer algo que se assemelhe a isso aqui. E a gente vai usar o repita, né? Veja que o repita aqui já vem com 10 vezes, né? Aqui é para entrar com 10 números. Eu só alterei aqui para 5 para a gente testar mais fácil, né? Mas eu vou deixar aqui com 10, tá certo? A gente mantém e bota o número de repetições que a gente quer fazer, né? Como isso aqui é uma estrutura Scratch em blocos, a gente não faz toda essa configuração textual, como é feita na linguagem, né? O Scratch tem isso como vantagem, né? Até para poder aprender melhor essas estruturas, né? Vamos aqui agora em sensores, né? Porque a gente precisa fazer algo que seja compatível a executar, por exemplo, na hora que eu executo aqui, esse prompt, para eu receber o valor e que eu possa digitar. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, tá certo? Então, qual é o elemento que é compatível com isso do JavaScript lá no Scratch? Em sensores, a gente vai usar esse aqui, o pergunte, né? E aqui a gente pode alterar o valor da pergunta. No caso, eu vou botar assim, digite um número. Veja que o próprio bloco, digite o número, ele já diz que ele vai digitar e esperar para que você digite, para que ele possa dar sequência, tá certo? Isso aqui é a conversão desse prompt aqui, é a equivalência desse prompt JavaScript no Scratch, tá certo? Então digite o número, deixa eu dar uma diminuída assim, só para ficar o código aparecendo um pouquinho mais, mas depois a gente pode aumentar, né? E aí veja que esse pergunta está dentro do bloco, tá certo? Ele está envolvido pelo bloco, então ele vai ser repetido 10 vezes, assim como o prompt aqui está dentro do bloco que é determinado por essa chave que inicia aqui na linha 4 e termina aqui na linha 7, tá certo? Então, feito essa parte, agora a gente precisa pegar o valor, né, que veio do prompt e jogar na variável num, no caso aqui o valor que vem da pergunta, e jogar em num, e para isso a gente vai usar, né, aqui em variáveis esse mude minha variável, no caso mude minha variável num, só que para quê? Voltando aqui em sensores, para a resposta que está sendo digitada. E eu posso marcar aqui resposta também para que ela fique aparecendo aqui. Então, quando eu executar aqui minha bandeirinha verde, o primeiro passo vai ser mudar num para 0. Repetir 10 vezes, primeiro faça a pergunta, vai ficar esperando até a gente digitar, assim como o prompt faz. Quando eu digitar, aquele valor vai ser preenchido em resposta e vai ser preenchido em num. Por quê? Porque eu peço para que a minha variável num seja preenchido com o valor resposta. Esse mude aqui é basicamente essa associação aqui do igual, que é o que a gente chama de atribuição de valor. No caso aqui, eu atribuí 0 a num na linha 3 e depois eu atribuo o valor que eu estou recebendo do prompt. Nesse caso aqui, eu estou fazendo uma pergunta e a resposta dessa pergunta vai ser atribuída ao num, tá certo? Depois a gente vem aqui para a opção de operadores e vai usar o operador soma. Por quê? A gente vai precisar do operador soma. Na verdade, não o operador soma, né? Porque aqui a gente quer imprimir a metade de cada número, tá certo? Então, se a gente quer imprimir a metade de cada número, a gente vai usar o operador de divisão, tá certo? Que é a barra. Então, eu vou botar aqui, vou aqui nas variáveis e vou arrastar minha variável num para cá, dividido por 2, né? Não é isso que a gente faz aqui, pessoal, no código JavaScript, eu pego o número digitado, que está em 1, e divido esse aqui por 2, tá certo? Então, uma coisa que eu poderia fazer
já direto, já que o num é minha resposta, é fazer algo assim, ó. Em vez de pegar o num, eu pegar a resposta e dividir por 2 e botar já aqui direto, ó. E pegar esse operador aqui e já fazer ele aqui direto, né? Olha, resposta dividido por 2, tá certo? Então, toda vez que a pergunta for feita, eu entro com o número, né? Esse número vai ser dividido por 2 e ele é colocado em num e a gente vai conseguir ver isso aqui acontecendo. Posso botar esse num para cá, né? E aí o que é que eu posso fazer também aqui? Para a gente poder ver esse código sendo executado. Eu vou aqui em controle e mando esperar, ó, 1 segundo, tá certo? Então vamos executar aqui também, né? Veja que aqui tá até 10, né? Então vamos lá. Mandar aí, primeira vez, primeira repetição, ele vai perguntar esperar. Vamos botar o primeiro número, vou botar 2. Depois que eu aceitar aqui o 2, esse valor da resposta 2 vai ser dividido por 2, que é a metade, né? E vai, né, armazenar em num, que vai aparecer aqui, mandar esperar. Vamos lá, 2, tá certo? Aí aparece novamente a segunda repetição, né? Vou botar agora 4, metade de 4 é 2, metade de 5, 2,5, metade de 600, 300, metade de 34, 17, metade de 45, 22,5, metade de 56, 28, metade de 3, 1,5, metade de 15, 7,5, acabou, nas 10, na verdade ainda tem mais um, metade de 45, 22,5, e agora acabou as 10 repetições e o código é encerrado, tá certo? Então esse código aqui no Scratch é equivalente a esse código aqui do JavaScript. Percebam que a gente só fez em linguagens diferentes, mas o conceito é o mesmo, tá certo? Então esse código aqui é a questão, né, resolvida de entrar com 10 números e imprimir a metade de cada número desse que é entrado, né? No caso a gente está imprimindo aqui na tela, né? E é óbvio, a gente pode trazer aquele processo lúdico novamente, né? Vamos fazer ele aqui. Eu vou remover esse bloco, né? Estou clicando com o botão direito, viu, pessoal? Em cima do bloco, aí aparecem essas opções. Vou apagar o bloco de espera. Vou vir aqui, ó, no meu ator e voltar para o meu ator para que ele apareça. Venho aqui, por exemplo, na aparência e peço para ele dizer, por exemplo, aqui, ó, o num que está sendo armazenado, que é a resposta dividida por 2, né? Então vou pegar aqui minha variável num e mandar ele dizer o num por 1 segundo, tá certo? Vamos executar esse código aqui agora. Na verdade ele está fazendo aqui pergunta, né? Digite o número, porque ele está esperando o número, né? Ele fica esperando, é como o comando aqui está falando, né? Essa espera é a mesma espera do prompt até ser digitado, então vamos digitar aqui 2. Metade de 2 é 1, ele já disse lá. Vou botar aqui agora 10. Metade de 10 é 5. Aí passa 2 segundos, né? Ele só diz por 1 segundo, né? Faz a outra repetição. Agora vamos bolar 45, né? E ele vai dizendo as metades dos valores que eu vou digitando, né? Até a condição de parada da repetição, que é repetir por 10 vezes. Finalizou, né? Terminou. Só para vocês verem uma coisa que a gente pode fazer aqui, é também usar a aparência aqui, para dizer, por exemplo, aqui depois do bloco de repetição, ó, que finalizou, por exemplo, ó, terminou, por exemplo, né? Veja que está fora do bloco de repetição. Se a gente fosse usar em consideração o JavaScript, a gente estaria fazendo algo como um console.log aqui fora do bloco de repetição, tá certo? Então, volto aqui, vou botar terminou só para a gente ver quando terminar. Vou para testar aqui, botar só 3 repetições e vamos lá. Primeira repetição, vou botar o código 2 ou 3, a metade de 3 é 1,50. Aí vai para a segunda repetição, vou botar o 4, metade de 4 é 2.
e vou botar agora 56, por exemplo, a metade de 56 é 28. Terminou, ele já sai da estrutura de repetição, que é esse bloco, e faz o terminou, tá certo? Resolvendo exercício, entrar com 10 números e imprimir o quadrado de cada número. Bom, aqui do lado direito, a gente tem o código, né, em JavaScript, né, entrar com 10 números e imprimir o quadrado de cada número. Na linha 3, definição da variável num, inicializando com 0. Na linha 4, configuração da estrutura de repetição, variável de controle i, iniciando em 1. Condição de término, quando i for menor ou igual a 10. Incrementação de i em mais 1. Dentro do bloco de repetição, a gente tem um prompt para receber o número, né? E um console.log, onde a gente diz o quadrado do número e usa o método poll, tá certo? Do objeto math para fazer o cálculo do quadrado, tá certo? Isso aqui em JavaScript, né? De 1 até 10. Então, vamos executar esse código aqui, né? Que já está executando. Vou digitar de 1 até 10 mesmo, também para a gente acompanhar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aqui no console.log a gente vai ter o quadrado, né, que na verdade é a multiplicação do número que foi digitado por ele mesmo, né? Então, 3 vezes 3, 9, 5 vezes 5, 25, né? 8 vezes 8, 64. Aqui a gente usou no JavaScript um método. Como é que a gente faz isso aqui no Scratch, tá certo? Então, vamos lá. Inicialmente, a gente vai usar aqui da categoria eventos quando a bandeirinha for clicado, inicie alguma, né, ação. Beleza? Esse é nosso primeiro bloco a ser utilizado. Vamos fazer a variável num igual a 0. Vamos aqui em variáveis, criar a variável num, puxar, né, esse bloco mude minha variável, certo? Com esse bloco criado, a gente seleciona aqui a variável num que a gente criou anteriormente. Então, quando iniciar, mude num para 0. A gente faz essa linha 3. Vamos fazer agora o for, né? Vamos lá em controle, usar a estrutura de repetição, no caso aqui entrar com 10 números, aqui já está configurado com 10, e criar tudo que está dentro desse bloco de repetição. O que é equivalente ao prompt aqui no Scratch? A gente vem em sensores e usa o pergunte, né? Que é como se fosse o prompt que vai perguntar e esperar até a resposta ser feita, tá certo? Então aqui a gente vai botar o mesmo valor que está ali. Digite um número, certo? Feito isso, a gente vai precisar recuperar essa resposta, né, que foi digitada, para ser armazenada em algum lugar. Então a gente vai lá na variável novamente, usa o bloco mude, né, e vai colocar aqui, ó, mude minha variável num para a resposta. No exercício anterior, a gente já fez o cálculo da metade do número aqui direto, né? Fez a resposta, usou o operador de divisão e já fez a resposta ser dividida por 2. Nesse caso aqui eu vou fazer de uma forma diferente, mas que, né, também dá certo, né? Eu vou usar a resposta aqui dos sensores, ó, e colocar aqui. Então, depois que a pergunta for feita, pegue a resposta, que é o que está sendo digitado aqui, por exemplo, quando é no JavaScript e no prompt, e atribua a num, assim como é feito aqui, ó, essa atribuição com esse igual aqui na linha 5, tá certo? Feito isso, aí sim a gente pode fazer algum elemento, né, de aparência que informe que está sendo feito o cálculo do quadrado daquele número. Então, vou usar aqui o diga de aparência, eu vou pedir para dizer, no caso, né, eu preciso dizer o valor do quadrado, então eu vou usar, ó, a operador, no caso, multiplicação aqui, ó, e vou dizer o seguinte, ó, pega a minha variável num e multiplica, né? Aqui ele acabou botando aqui para baixo, eu vou botar aqui, ó, pega minha variável num e multiplique pelo próprio num. Pega esse bloco verde e coloca aqui. Então, depois que a resposta for armazenada, atribuída à variável num, diga, né, apresente na tela o número vezes ele mesmo, que é o quadrado, que é o equivalente a isso aqui no JavaScript, tá certo? Diga isso por 2 segundos, né? E ao final de tudo, né, depois do bloco, diga que terminou, tá certo?
Então vamos lá executar. Vou executar também de 1 a 10 para a gente ver aqui e acompanhar com esses códigos aqui se está sendo igual aqui, tá certo? Então a gente está aqui, né, repetindo de 1 a 10. Vou executar o código. Então vamos lá, digita o número. Vou digitar primeiro 1, né? Espera 2 segundos, 2. Aí ele diz que é 4, né? 3. Vai dizer que é 9. Aí vou botar o 4 agora. Vai dizer que é 16. O 5 vai dizer que é 25. O 6 vai dizer que é 36. O 7 vai dizer que é 49. O 8 vai dizer que é 64. A gente está acompanhando aqui também que está igual aos resultados do JavaScript, né? O 9, que é 81. E o último número, que é o 10, que é o 100, tá certo? Finaliza as 10 repetições, ele diz o terminou, o código é encerrado. Resolvendo o exercício, entrar com 20 números e imprimir a soma desses números. Bom, aqui do lado direito eu tenho o código para essa questão já resolvido em JavaScript, tá certo? A gente tem a definição da variável num, né, que aqui não está sendo inicializada, mas eu posso inicializar aqui com 0, por exemplo. Inicialização da variável soma, configuração da estrutura de repetição, né? Variável de controle i inicializando em 1, a condição de parada, que é i menor que 21, ou eu poderia usar o i menor ou igual a 20, já que a gente quer fazer a entrada de 20 números, fazendo a incrementação. Dentro dos blocos de repetição, a gente vai buscar esses 20 números através do prompt e usar a soma para acumular esses valores, e ao final do bloco de repetição, a gente faz a exibição da soma. Vou executar esse código aqui em JavaScript, a gente vê ele executando, né? Então vou digitar de 1 a 20 para a gente ver a soma desses números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terminou, né, de fazer a repetição com base na condição de parada. A gente imprime no final do bloco, ó, que a soma dos números digitados é 210, tá certo? Então a gente vai fazer isso aqui também, aqui nesse lado esquerdo, né, com o Scratch. Veja que a gente já deixou aqui do último exercício e a gente só precisa fazer algumas alterações. Eu preciso da variável soma, então eu vou aqui em variáveis e vou criar, já tem a variável num, vou criar a variável soma também, aqui, uma nova variável. Deixo elas duas marcadas para que elas apareçam aqui. Vou puxar isso aqui para cá, para baixo. Veja que o bloco ali mesmo já, eu estou clicando e segurando, viu, pessoal? E arrastando. Botar aqui, e botar mude a soma para 0. Então, essas duas primeiras linhas já estão atendidas. Repita até aqui, no caso, 20, né? Que é o que a gente tem aqui na nossa estrutura. Pergunte para a digitação do número, que é essa linha 6 aqui. Atribuir, né, o valor do prompt ao número, que é esse mude meu número, para a resposta que está esperando aqui do Scratch, né? E aí agora a gente vai fazer a soma, tá certo? Então a gente pode fazer o seguinte, vou deletar esse bloco aqui do diga, né? Cliquei com o botão direito nele, apagar esses 4 blocos, e vou fazer da seguinte forma, vou pegar esse mude aqui, tá certo? E vou botar aqui, mude minha soma para, veja, mude é justamente esse comando aqui, que é o igual, que é o atribuir. Então eu estou dizendo, minha soma recebe soma mais 1. Isso aqui é uma operação, né? Eu estou pegando o valor da soma que já existe em cada repetição e somando com o número que eu estou recebendo da resposta. Então, resposta, eu jogo em num e eu vou pegar a soma e receber o que aqui? No caso, como é uma operação, eu vou usar a operação de soma aqui, pessoal. Certo? E aqui a gente vai botar a nossa variável soma mais o número que está sendo recebido. Veja se isso aqui não é equivalente a essa linha aqui, soma, mude a soma, essa primeira parte aqui que eu estou selecionando para o soma mais 1, usando
o bloco verde do Scratch, que aqui a gente usa para fazer operações, no caso, operação de soma, tá certo? Então a soma aqui já vai estar somada e vai repetir isso aqui 20 vezes, tá certo? E aí a gente vai pegar uma aparência só para dizer isso, né? Eu não vou botar 2 segundos não, vou botar 1 para a gente ser um pouco mais rápido, e aí eu vou dizer aqui, ó, diga a minha soma. Então o meu bonequinho vai dizer a soma a cada repetição, tá certo? Do número que está sendo digitado. E aqui vai ser interessante porque a gente vai ver a soma crescendo, diferente do que a gente viu aqui no JavaScript, que a gente só viu no final, ao final de tudo é que isso foi feito. E aqui a gente pode dizer também, além de dizer, né, que terminou, a gente pode dizer o seguinte, né? Usar aqui a aparência e dizer, né, que a soma, usando os operadores aqui de junção, vou botar esse cara aqui, junte a soma 2 pontos com, e aqui eu vou botar a variável soma. Então, ao final do bloco de repetição, veja que está fora do bloco aqui, essa setinha aqui para cima indica que ele está repetindo, a gente vai dizer a soma né, com soma, ele vai fazer uma concatenação. Vamos executar esse código aqui? Vamos lá. Lembrando que é de 1 a 20, né? Então, vou botar 1, ele já vai me dizer aqui a soma, porque eu estou pedindo para ele dizer dentro da estrutura. É 1. Segundo número, 2. 2 mais 1 é 3. Agora eu vou botar o número 3. 3 mais 3 é 6. Vou botar o número 4. E assim sucessivamente, viu? 5. 6. 7. 8, 9, 10, 11, 12. Veja que é possível a gente acompanhar aqui a soma sendo acumulada, né? Que diferente do JavaScript a gente não está imprimindo isso, mas ela é feita aqui dentro, né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E aí ao final, né, das 20 repetições, a gente faz um diga dizendo a soma é 210, o que é bem, né, coerente com o resultado que também foi feito no JavaScript. Resolvendo o exercício, entrar com 12 números e imprimir a média desses números, né, na tela. Aqui do lado direito a gente tem esse código sendo resolvido, esse problema sendo resolvido com JavaScript, né? A gente também usa a variável número e a variável soma, faz a estrutura de repetição inicializar em 1 e ir até quando i for menor ou igual a 12, lê os números na estrutura de repetição 12 vezes, faz a soma dos números que foram entrados via prompt e no console.log na impressão usando JavaScript a gente faz a média. Veja, a média dos números é basicamente a soma deles dividido pela quantidade de números que foi entrado. Como a quantidade é fixa, a gente botou o valor 12 aqui fixo, certo? Então se eu executar isso aqui, né, por exemplo, para vários 12 números 2, por exemplo, a média tem que ser 2. Então vamos lá, 2, vou repetir o 2 12 vezes. E a gente tem a média do número 2, é óbvio que a gente poderia usar outros números. E aqui, né, no lado esquerdo, a gente tem do exercício anterior, né, o código em Scratch que faz, né, a soma dos números. Veja que a gente precisa da soma para fazer a divisão, né, ou na verdade a média desses números. Então a diferença aqui, a gente mantém toda a estrutura de soma, né, a gente soma os números, mostra a soma, só que aqui no finalzinho, como nessa linha 9 aqui, né, a gente vai fazer a soma dividido, né, fazer uma operação de divisão, que é a barra, pelo valor 12. Veja que aqui, a soma ela só é exibida direto, né? Então, para isso aqui, a gente vai pegar o operador de divisão, colocar aqui, dizendo que a soma é a soma, né? A soma é a soma dividido pelo número, né, de vezes que foi
entrada. Aí veja, é importante que esse número aqui, já que esses números são fixos, seja igual ao número de repetição, senão não vai ser uma média aritmética válida, né, matematicamente falando. Então, vou botar aqui 12, né, e a gente vai fazer esse código aqui para a gente ver se está igual a esse aqui. Vou usar também o mesmo valor 2 para a gente testar, iniciando aqui, ó, vou digitar tudo 2. Aqui a gente tem espera de 1 segundo, né, diferente lá do console, até porque a gente pediu para esperar 2 segundos. E aí o nosso ator aqui, o caranguejinho, já vai mostrando a soma que é feita a cada repetição, que está sendo armazenada aqui nessa variável soma. E ao final da digitação, né, dos 12 números, ele fala que a soma é 2. Na verdade, não é a soma, né? Aqui a gente devia ter botado, ó, a média. Então, posso também fazer um exemplo aqui. Eu quero fazer a média de 2 números. Então, vou botar aqui, ó, 2 e fazer 2 repetições. Vou executar, ó, eu quero saber a média entre 5, tá certo? E o valor 60, por exemplo. Então, a gente vai ter que a média é 65, né? Na verdade, a média é 32,5, tá certo? Vamos executar com 3 números aqui. Eu quero saber a média entre 3 números. Número 3, número 6, o próximo número, e o último número, 23. Tá certo? A soma deu 32 e a média é 10,6666, tá certo? Então, a gente consegue também com o Scratch atender a esse exercício que também está sendo feito aqui do lado direito com o JavaScript, tá certo? Aqui está o código do Scratch para essa atividade. Resolvendo exercício, entrar com 2 números e imprimir todos os números no intervalo fechado do menor para o maior. Bom, pessoal, a gente está aqui com nossa tela, né? Do lado direito a gente está com a plataforma PlayCode.io aberta, né? E a gente tem a resolução desse exercício em JavaScript, tá certo? Onde a gente entra com 2 números, né? No caso, a gente tem aqui na linha 5 e 6 a definição de 2 variáveis, no 1 e no 2, onde a gente usa o prompt para fazer a entrada desses dados, tá certo? E aí depois a gente, numa segunda etapa, identifica entre esses 2 números quem é o maior e quem é o menor. Nesse caso, a gente usa aqui o objeto math, que é um objeto nativo do JavaScript, que tem algumas funções, né, que são utilitárias, e a gente tem aqui as funções, né, que nos ajudam a identificar quem é o valor menor de 2 números e quem é o valor maior entre 2 números, tá certo? Então a gente usa essas funções para atribuir o valor menor, né, dos números entre no 1 e no 2 para a variável menor num e o maior valor para a variável maior num, tá certo? Entre esses 2 números. Após isso, a gente configura uma estrutura de repetição, né, usando o for. Veja que apesar desse enunciado não falar diretamente, né, qual é a quantidade de repetições fixas, ele fala que a gente precisa fazer impressão de todos os números no intervalo entre 2 números. Então, se a gente sabe o número, os 2 números, a gente consegue fazer um cálculo e saber qual é, né, a quantidade de repetições. No caso aqui, a gente não precisa identificar a quantidade de repetições no JavaScript, porque quando você configura aqui inicialmente, né, a variável de controle i recebendo o menor número e depois configura a condição de parada das repetições, né, com o maior número, né, ou seja, o i, que é a nossa variável de controle, sendo menor ou igual ao maior número, e fazendo a incrementação, naturalmente ele já vai percorrer. Então, por exemplo, se eu entrar aqui com o número 4 e depois com o número 6, a gente vai imprimir o 4, o 5 e o 6. Então, vamos executar esse código aqui para a gente verificar, né, se está tudo ok. A gente tem aqui, né, nessas linhas 13 a linha 15, a estrutura que vai ser repetida. No caso aqui é só um console.log para imprimir na tela de console aqui, né, onde a gente pode verificar se os códigos estão sendo executados corretamente. Então, vou executar aqui o código. Ele vai pedir o primeiro número, vou botar aqui, como eu falei, 4, depois digitar o 6, e a gente vai ter impressão do 4, 5, 6. Vamos fazer o contrário também, vou botar o 6, depois botar 2 aqui, e como a gente tem que imprimir do menor para o maior, a gente vai imprimir de 2 até o 6, tá certo? A gente tem as impressões aqui. Então, esse enunciado, né, em entrar com 2 números e imprimir todos os números no intervalo fechado do menor para o maior, está sendo, né, feito com sucesso, tá certo? Esse código aqui em JavaScript, que é uma linguagem de programação que usa elementos textuais. Aqui do meu lado esquerdo, né, a gente tem o Scratch, que
que a gente vem fazendo aqui as resoluções de alguns exercícios que a gente resolveu com JavaScript, também no Scratch, tá certo? Para que a gente possa, né, mostrar como eu posso resolver utilizando aqui a linguagem de programação Scratch, que usa blocos, né, e elementos mais visuais para a programação, beleza? Então a gente vai começar inicialmente aqui, né, aqui na aba de eventos, selecionando o evento, né, quando for clicado em algum elemento. Vou dar uma aumentada aqui, só para a gente ir verificando. Então, esse é o nosso evento, né, que inicia o nosso código, tá certo? Bom, depois disso, a gente precisa, né, fazer com que esse código aqui, né, que é a definição de duas variáveis, né, no 1 e no 2, seja executada no Scratch também. Então vamos lá. Primeiro, vou aqui na aba variáveis, tá certo? Vou aqui na opção de criar uma variável e vou definir a variável no 1. Veja que ela já apareceu aqui, deixar ela sempre marcada, né, para que ela possa ser exibida e a gente possa, né, identificar os valores que estão sendo armazenados nessa variável durante a execução do nosso código no Scratch, né? E vou criar também aqui a variável num2, certo? Deixar marcado, temos num1 e num2, tá certo? Bom, nesse primeiro momento a gente só criou as variáveis, mas a gente precisa, né, fazer o quê? Esse processo de atribuição aqui, né? A partir do prompt, como a gente faz no JavaScript, aqui ó, na linha 5 e 6, receber valores digitados pelo que está usando o sistema, né, e armazenar nessas variáveis. Então a gente vai primeiro aqui usar, né, a aba de sensores e vai usar aqui o pergunte, né, que é parecido, né, na verdade é o código em bloco do Scratch, que é similar ao prompt. No caso aqui no Scratch a gente não precisa fazer o parseInt, porque essa transformação de um valor textual numérico para um número mesmo, né, se eu digitar um número 2 para um número 2, a gente, o Scratch faz isso de forma automática. Já no JavaScript a gente precisa, né, ser proativo e dizer para o JavaScript transformar, tá certo? Bom, bora lá. Então, primeiro aqui, digite o num1, tá certo? E aí, esse elemento do bloco, ele vai, né, aparecer um campo textual para a gente digitar o número, e até a gente digitar e clicar na opção de enviar esse número, ele vai ficar esperando. Logo depois disso, a gente vai ter uma resposta, né, que a gente também tem aqui na aba sensores, onde eu estou passando o mouse, e essa resposta vai ser o valor digitado. E a gente quer jogar esse valor digitado na variável num1, assim como a gente faz aqui, ó, nessas linhas 5 e 6. Então, como é que a gente faz isso? Aqui na opção de variáveis, a gente tem aqui, ó, mude, né, minha variável. Esse bloco aqui é um bloco análogo, né, à atribuição de valor do JavaScript. Então, vou pedir aqui para mudar minha variável num1 com o valor, né, para o valor, né, da resposta que foi digitada no bloco anterior. Lembrando que esses blocos são os códigos sendo executados sequencialmente. E eu vou fazer isso também para o número 2. Então, vamos lá. Digite o num2, espere, vou em variáveis e mude, lembrando que a gente tem que mudar a variável aqui, né, para que a gente esteja atribuindo o valor para a variável correta, num2, para a resposta dessa segunda pergunta. Então, quando eu clicar aqui na bandeirinha e iniciar o meu código sequencial do Scratch, ele vai fazer uma pergunta para digitar o número 1, depois a resposta vai ser armazenada na variável num1 que já foi criada, depois faz a segunda pergunta e a resposta vai ser armazenada na variável num2. Dando continuidade à sequência, a gente tem que fazer algo parecido com isso aqui que eu estou selecionando aqui no lado direito aí do JavaScript, que é identificar o menor e o maior número. Bom, no Scratch a gente não tem esse objeto math, né? E nem tem, né? Até pode ter se a gente instalar alguns plugins, né? Mas a gente nativamente, naturalmente não tem como verificar o mínimo e o máximo, né? E como é então que a gente faz isso no Scratch, professor? Veja, pessoal, quando a gente está verificando se um número é maior que o outro, a gente está nada mais, nada menos fazendo que uma condição, né? Usando um if ou um se, né? Para verificar, né? Se número 1 é maior que o número 2. Então a gente, né, vendo os conceitos e estruturas do paradigma imperativo, a gente sabe que das estruturas de controle, a gente tem aqui
o se então, se não, tá certo? Que é uma estrutura condicional de controle de fluxo. E aí o que é que a gente vai botar aqui nessa condição? A gente vai usar operadores. No caso eu vou querer testar se o número que eu digitei 1 é menor que o número 2. Então vou usar esse elemento aqui, que tem o menor. Tudo bem que ele tem um valor 50 aqui fixo, né, mas a gente vai alterar. No caso eu quero testar duas variáveis. Clico e arrasto aqui no 1. Veja que quando a variável que está sendo arrastada vai ser inserida dentro desse operador, ele fica com a borda, né, branca. E depois pego um 1, 2 aqui e substituo pelo número 50. Então, depois de ler os números 1 e 2, eu vou fazer uma condicional. Se o número 1 for menor que o número 2, e aí, mais uma vez, a gente vai atribuir valores, né? No caso, a gente vai precisar dessas duas variáveis. Então, vamos criar elas. Criar a variável menor num, para receber o menor número dos dois digitados. Deixar ela selecionada aqui, para ela ficar aparecendo. E criar uma variável maior num. Tá certo? Com essas duas variáveis criadas, a gente vai fazer dentro desse bloco, se o número 1 for menor que o número 2, uma operação de mudança de variável, de atribuição. Então, vou botar aqui, se o número 1 for menor que o número 2, então mude minha variável menor num para o número 1, porque ele é o menor, já que ele atendeu a condição. E também vou fazer um mude minha variável maior num para o número 2. Tá certo? Então, se essa condição for atendida, é porque o número 2 é o maior, ele vai ser armazenado na variável com o maior, criada para isso, e o número 1 vai ser o menor e vai ser armazenado na variável criada para isso. Se isso não for verdade, é porque o num 1 é maior que o num 2, então eu vou fazer o contrário, mude minha variável menor num para num 2, tá certo? Porque aí eu sei que o meu número 2 vai ser menor do que o número 1, e mude minha maior, num variável para o num 1, tá certo? E assim a gente, nesse bloco aqui, que a gente criou, usando Scratch, a gente está atendendo ao que a gente faz aqui no JavaScript usando os métodos min e max. Ah, professor, poderia ter feito esses métodos min e max também com condicional do JavaScript? Poderia. Aqui a gente só usou uma facilidade, até porque a gente diminui o número de linhas de código, Aqui no bloco você viu que ficou um bloco bem robusto, Bom, dando continuidade aqui, a gente precisa agora, depois de fazer isso, fazer a estrutura de repetição. E aí a gente tem uma diferença também aqui. Por quê? Porque se eu vim aqui na aba de controle, a gente percebe que a estrutura de repetição do Scratch ela é limitada. Por quê? Porque ela vem, por exemplo, eu vou botar ela aqui, ela vem com o número de repetições fixos. Quando o enunciado diz o número de repetições, já naquele momento, entre com 10 números, entre com 20 números, entre com 5 números, já fica fácil para mim porque eu coloco o valor daquela quantidade fixa aqui. Mas nesse caso eu estou digitando um número e outro número e tenho que ver a diferença entre eles para saber a quantidade de repetições que vai ter. Vou dar um exemplo. Se eu digo o número 2 e o número 6, a gente vai ter, o número 2, 4, 5 e 6 sendo impressos, então eu teria que repetir 4 vezes. Então, a depender da minha entrada e de quais dados eu digito aqui no início do Scratch, eu preciso ter isso aqui dinâmico, não pode ser fixo. E para ter isso aqui dinâmico, a gente vai ter que fazer o cálculo. Aqui no JavaScript não precisou, porque quando a gente configura o for aqui na linha 13, aí eu já digo aqui a variável i é o menor número e o i tem que ser, menor igual ao maior num e faço a incrementação de 1 nesse i. E aí ele já vai automaticamente, a depender dos números que você bota aqui no 1, no 2, fazer esse valor, essa impressão do menor para o maior número, sem a gente precisar fazer o cálculo da diferença. Aqui no Scratch a gente não consegue, então a gente vai ter que fazer por nossa conta, tá certo? Então, antes disso, a gente vai aqui em variáveis, criar uma variável chamada diferença, só para armazenar o valor da diferença entre os dois números, tá certo? Vou usar aqui, ainda na variável, um bloco de mudança de variável, de atribuição. Veja que ele vai ficar depois do bloco si, ele não vai ficar aqui dentro, tá certo? Ele vai ficar depois do bloco si. Então, depois de verificar se o número é maior ou menor entre os dois números, é que vai ser feito isso. E essa diferença a gente vai precisar fazer da seguinte forma. Vou minimizar um pouco aqui, só para a gente ter um pouco mais de liberdade, e vou pegar aqui alguns operadores. Primeira coisa, eu vou pegar um operador de soma aqui,
e botar o número 1 aqui. E vou pegar um operador de diminuição, tá certo? Nesse operador de diminuição, pessoal, a gente vai inserir as duas variáveis que a gente criou. Quando o meu maior número menor do que o meu menor número, tá certo? Isso depois de já ter feito a condição, né, de selecionar entre num 1 e num 2 digitados aqui, quem é o maior, quem é o menor. Por que isso, professor? Porque eu posso sempre digitar o número maior primeiro, tá certo? Então tem que fazer essa condicional aqui, esse bloco condicional para verificar. Como eu falei, aqui no JavaScript a gente usa as variáveis, os métodos min e max, tá certo? Bom, e para a gente fazer o cálculo da diferença, a gente precisa fazer isso aí. Pegar o maior número, diminuir o menor número e somar com 1, tá certo? E esse cálculo todo aqui vai aqui para a diferença. Então, nesse momento aqui, tá certo? Aqui ele não está ficando por causa do tamanho, deixa eu diminuir um pouco aqui. Aqui ele ficou agora. A gente tem aqui, ó, depois da estrutura de repetição, mude a variável diferença para o valor desse cálculo aqui, que está sendo feito nesse bloco verde, né? Que é pegar o maior número, diminuir pelo menor e somar mais 1. E aí, pessoal, a gente vai agora criar também uma variável i, para a gente poder fazer aqui essa estrutura de repetição funcionar, deixar o i marcado. Veja que todas as minhas variáveis estão marcadas, então elas aparecem aqui. E a gente vai também usar, ó, o mude, né, a variável i para o valor da variável menor num. Exatamente como a gente faz aqui, ó. Onde eu estou selecionando aqui do lado direito, é justamente o que eu estou fazendo aqui nesse bloco que eu estou passando a mão aqui, né? Que eu estou passando o mouse do Scratch. Eu estou dizendo que i vai receber o menor número. E aí sim eu posso chegar aqui no repita e jogar minha variável diferença. Então, estou preparando minha estrutura de repetição no Scratch para atender a isso aqui, né? Ou seja, atender um número de repetições dinâmico, né? Porque aqui vai depender dos números que eu digito, né? Eu não tenho um número de repetição fixo, então tenho que fazer esses ajustes aqui, tá certo? E aí a gente agora pode usar os blocos de aparência para fazer, por exemplo, dentro da estrutura de repetição, diga, né, o nosso valor do i por 1 segundo, só para a gente poder ter um teste. E depois usar, aqui depois do diga, o mude, a nossa variável i, e vou usar um operador para fazer incremento, que é justamente esse incremento aqui, né? Incremento é uma soma, então vou colocar aqui, a variável i mais 1. Então, esse bloco que eu estou passando o mouse aqui é justamente essa incrementação, né? Essa diferença é a nossa condição de parada, que é o maior número, né? E esse elemento aqui, né, que é a inicialização, é feito aqui fora, antes da estrutura de repetição, onde eu atributo o valor i para menor número. Então, a repetição vai ser feita com base na diferença do cálculo, né, do maior número menos o menor número mais 1, faz essa quantidade de repetições, a depender do número que eu digito, vai dizer o que é esse i que está sendo incrementado, e ao final a gente pode fazer um também, depois do bloco, terminou, por exemplo. Então vamos testar com os mesmos códigos que a gente testou aqui. Eu botei o valor 6 e o valor 2, tá certo? Vou botar aqui, terminou, né? Então vamos executar aqui o nosso código. Primeiro, digito o primeiro número, vou digitar aqui, 6, né? Depois ele vai pedir, veja que quando eu digitei o 6, ele está esperando agora, a gente está nessa etapa aqui, está esperando a digitação do segundo número. Nenhum desses códigos aqui abaixo estão sendo executados. Ele está esperando até eu colocar o valor aqui, e quando eu clicar aqui nesse íconezinho, né, ele vai pegar a resposta e mudar a variável no 2. Veja que no 1 já está com o valor 6, porque eu já digitei, mas no 2 ainda está com o valor 0, porque eu ainda não digitei. Então o segundo número vai ser 2, e aí sim todo o resto vai ser executado. Então 2, 3, 4, 5 e 6, e aí termina. Então vejam que a gente fez, né,
um código, né, que é óbvio que aqui no Scratch a gente vai, a cada loop vai mostrando, né, nos nossos elementos aqui lúdicos, né, os valores que estão sendo feitos, mas a gente faz a mesma coisa que a gente está fazendo nesse código aqui em JavaScript. Lembrando que o JavaScript é uma linguagem de programação textual, né, que vai ser utilizada para fazer softwares e códigos mais complexos no futuro, mas o Scratch é interessante para a gente poder aprender esses conceitos de códigos sequenciais, atribuição de valores, criação de variáveis, estruturas condicionais como se ou se não, estruturas de repetição, tá certo? Então posso fazer aqui o teste novamente, ó, executar agora, vou executar o JavaScript novamente, né, vou botar aqui ó, entre 5 e 8, né, 5 e o valor 8, então a gente tem impressão de 5, 6, 7 e 8, e aqui também vou executar novamente e vou botar, só que aqui eu vou botar o contrário, para vocês verem, 8, e aí e não vai fazer diferença, né, se você digita o maior valor antes ou depois, porque a gente faz essa estrutura condicional que atribui os valores corretos para as variáveis. Então 8 e 5 aqui, ó, a gente vai ter o mesmo resultado, 5, 6, 7 e 8. E aí depois do 8 termina. O i fica em 9 porque na última iteração a gente incrementa ele, mas quando ele chega aqui, né, para fazer a repetição, ele sai da estrutura porque a gente atende a condição de parada, tá certo? Pessoal, então o código JavaScript aqui dessa questão funcionando, e aqui, né, a gente tem o código dessa questão da leitura de dois números, né, e imprimir o intervalo entre esses números do maior para o menor, né, sendo feito usando os blocos do Scratch. Considerações finais. Bom, pessoal, nesse vídeo a gente fez o uso de estrutura de controle de fluxo de código, mais especificamente repetição, usando o for, né, quando a gente tem repetição de valores fixos. Esse último exercício a gente mostrou que, apesar do valor não ser fixo no enunciado, a gente pode fazer mecanismos de cálculo das quantidades de repetição e para utilizar o repita. Nessa prática específica, a gente focou em utilizar uma linguagem de programação diferente do JavaScript, ou seja, uma linguagem de programação mais visual e lúdica, que é o Scratch, né, que a gente trabalha com blocos pré-definidos. Conseguimos perceber que a gente consegue replicar os resultados do JavaScript usando a linguagem de programação Scratch, apesar de suas limitações. A ideia aqui é o foco na prática, né, ou seja, praticar, né, os conceitos do paradigma imperativo, principalmente estrutura de repetição, mas a gente também praticou a criação de variáveis, a atribuição de valores de variáveis, entrada de dados que são os inputs através de comandos de entrada, estruturas condicionais como o se, tá certo? E outros elementos, né, que são importantes para desenvolvimento e programação.